Olá, sejam todos bem-vindos à reunião pública virtual do Lar de Teresa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Sempre ao início de nossas reuniões, nós lembramos que os nossos estudos são feitos de maneira alternada com temas do Evangelho segundo o Espiritismo e com temas do Livro dos Espíritos. Nessa oportunidade, nós iremos refletir sobre um tema que está no Evangelho, no capítulo 10, dos itens 1 a 4. Perdoai para que Deus vos perdoe. E quem nos trará as suas reflexões é o nosso irmão de ideal espírita, integrante do grupo André Luiz, Guilherme Luz. Guilherme, suas saudações iniciais. É uma alegria estar com todos mais uma vez aqui do lado de Teresa. Esperamos que as reflexões que serão trazidas sejam úteis para mim e para todos que nos ouvirão. Obrigada, Guilherme. Passemos a nossa leitura inicial e a nossa prece. A nossa página de hoje tem por título Cultivemos a Misericórdia e traz como epígrafe Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. São palavras de Jesus que está no Evangelho de Mateus. Misericórdia é entendimento elevado ao nível do amor. Misericórdia é luz dissipando sombras. Misericórdia é silêncio. Misericórdia é oração. Cultivemos a misericórdia como flor perfumada e preciosa, cujo aroma nos revigora por nos despertar a confiança nos valores indestrutíveis do bem. A misericórdia alivia e alenta a alma. Criamos em torno de nós um clima de paz e doçura, cultivando em nosso coração a compaixão, a bondade, a doçura e a compreensão. Iniciemos ainda hoje esse programa de paz. Todo esforço despendido nessa direção significa expansão da luz que, brotando de nós, atingirá os que nos cercam, a todos beneficiando. Para tanto, porém, é necessário que identifiquemos os pensamentos ou sentimentos que nos surgem como intrusos, roubando-nos as disposições íntimas para compreender e perdoar. Eles são facilmente detectáveis. Insinuam-se sob a forma de crítica ou reprovação, trazendo sempre os germes da desunião. Estejamos, assim, atentos ao fluxo de nossas ideias, observando a nós mesmos cuidadosamente, qual amoroso jardineiro, zelando pelas sementes do amor e da misericórdia que Jesus já divide conosco e que precisam crescer livremente, orvalhadas pela nossa indulgência. Abramos espaços para a tolerância. Ampliemos as nossas potencialidades de entendimento. Exercitemos a misericórdia junto aos que, lado a lado conosco, caminham, tão frágeis quanto nós mesmos, e, de certo, a misericórdia do Pai nos acompanhará para sempre. Essa é uma mensagem de Icleia, que está no livro Evangelho e Vida. Passemos agora para a nossa prece inicial. Vamos unir os nossos corações, sintonizar com a paz, com a harmonia e dizermos assim: graças a Deus. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pelo estudo que nos será apresentado, pela oportunidade de acolhimento, de ensino, de esclarecimento, de consolação que essa doutrina nos traz. Agradecemos pelos benfeitores de nossa casa, que sempre estão conosco, nos orientando, nos auxiliando nesse trabalho de amor. Que possamos, assim, sintonizados no bem, dar as nossas melhores vibrações para o nosso irmão Guilherme.
Que assim seja. Guilherme, a palavra é sua. E aí, queridos amigos, vamos então trazer aqui como foi enunciado. Vou compartilhar com vocês um PowerPoint para ficar mais fácil a nossa explanação aqui. Então, como foi anunciado, o nosso tema de hoje está associado ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Bem-aventurados que são misericordiosos, e o tema é Perdoai para que Deus vos perdoe. Esse tema é uma das bem-aventuranças, né? A gente sabe que o Sermão do Monte, ele traz não apenas as bem-aventuranças, mas um conjunto de mensagens, de orientações que Jesus trouxe para a humanidade, deixado na mente, nos corações daqueles que puderam compartilhar com ele esses momentos, né? Certamente deve ter sido um momento de grande expressão, de uma emoção muito profunda e de grande elevação espiritual. E essas bem-aventuranças, a gente observa que ela é composta primeiro de uma afirmação de bem-aventurança, ou seja, bem-aventurado, e aí ele vai seguir quem é que é feliz, porque bem-aventurado, ventura é felicidade. Então, a afirmação de bem-aventurança é a primeira expressão. Depois, a identificação do bem-aventurado, ou seja, o que é que caracteriza o bem-aventurado. E, finalmente, a justificativa da bem-aventurança. Então, a gente pode observar aqui que, no caso, Mateus, no capítulo 5, versículo 7, ele registrou essa bem-aventurança, que é tema da nossa reflexão, dizendo: Bem-aventurados, é a afirmativa, os que são misericordiosos. Então, esses são o alvo da felicidade. Quem vai ser feliz serão aqueles que forem misericordiosos. E o que que vai ter como recompensa, como consequência, ser misericordiosos? Ou seja, vale a pena a gente ser misericordioso? Ele diz que obterão misericórdia. Então, todas as bem-aventuranças são formadas assim. Já a afirmativa do bem-aventurado, os que são misericordiosos, caracterizando o alvo, né? O que vai ser o alvo da felicidade, e o, a consequência disso, obterão misericórdia. Então, nessa expressão, Jesus está dizendo para a gente que, da mesma maneira, né, que a gente, muitas vezes, por ter cometido um equívoco, nós desejaríamos que aquele que foi ofendido nos perdoasse, a gente também deveria perdoar o nosso irmão. Então, se a gente for misericordioso, nós vamos receber misericórdia. Mas o capítulo formado por Kardec, ele também introduz, né, um trecho que ainda registrado por Mateus, já no capítulo 6, versículo 14 a 15, Jesus continua no seu discurso dizendo: Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Então aqui ele já faz uma referência não àquele que foi ofendido, mas a Deus. Ou seja, se nós, por uma imprudência nossa, nós tenhamos ofendido uma pessoa, mas a gente gostaria que ele nos perdoasse, aqui, nessa expressão, Jesus está falando já não é o que foi ofendido, mas Deus como sendo aquele que irá nos perdoar do equívoco que a gente cometeu. Então, certamente, Jesus está tentando trazer para nós a noção
de que os equívocos que cometemos, eles estão relacionados àquele a quem a gente possa ter ofendido e a Deus, traduzindo que nós temos uma relação com Deus e com o próximo e temos uma relação conosco mesmo. Nesse caso, a gente poderia dizer que Deus estaria presente na nossa própria consciência. Então, se nós estivermos em paz com a nossa consciência, evitarmos ofender aos outros, a gente vai estar em paz com Deus. Mas o tema da gente aqui seria não de nós nos ofendermos, mas sermos misericordiosos, ou seja, de nós tratarmos as pessoas que nos ofendem, que causam algum tipo de dificuldade para conosco, atuar com eles com misericórdia. Essa é, digamos assim, a afirmativa de Jesus quando ele diz bem-aventurados que são misericordiosos. Então, sejamos misericordiosos porque seremos felizes. Por quê? Porque obteremos misericórdia. Então, nesse segundo item aqui, Jesus estabelece para nós que a misericórdia que obteremos será tanto a do outro como a de Deus. Então, se nós formos misericordiosos com aqueles com quem convivemos, certamente nós estaremos estimulando no coração daqueles com quem convivemos uma disposição de ser compreensivos conosco. Mas se a gente for cobradores, né, de todas as pequenas faltas que o outro faz conosco, a gente está sempre sendo incisivo e exigente, a gente está instigando no outro esse mesmo comportamento em relação a nós, porque é como se a gente estivesse criando uma certa animosidade, né, do outro com relação a nós. Mas aqui, Jesus não estaria nos estimulando a ser misericordiosos na esperança de que o outro seja misericordioso conosco. Ele simplesmente diz: bem-aventurados que são misericordiosos. A obtenção da misericórdia seria com relação a Deus, mas o outro, com certeza, vai fazer parte desse processo. Mas ainda o item 3, Kardec coloca aqui para a gente mais um trecho de Mateus, já do capítulo 18, versículo 15 e 21 e 22, onde Jesus, continuando seu discurso, ele diz assim: se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, vale a pena destacar aqui que o número 7 ele tem um significado, né, no judaísmo, em que seria, digamos assim, uma quantidade muito grande. Quando Pedro pergunta a Jesus, qual é o limite, né, de ser tolerante com o nosso irmão, e coloca o número 7, ele já estaria dizendo a Jesus: olha, 7 é um número grande, né? Então, até quando eu devo perdoar? Até um número muito grande? E Jesus, então, torna esse número, essa expressão, um significado ainda muito maior, porque ele multiplica por 10 o 7 e ainda multiplica o 70 por 7 de novo. Então, 490, né? Ou seja, ele estava tentando traduzir a ideia para nós de infinitamente. Ou seja, não há limite na tolerância que a gente deve ter com o nosso irmão. Essa é, portanto, a proposta de Jesus. E a gente vem aqui que Kardec, ao analisar essa expressão do Evangelho de Jesus, ele vem dizendo aqui para a gente: a misericórdia é o complemento da brandura,
porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade, cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Então, aqui Kardec faz uma análise bastante ponderada a respeito da importância da misericórdia. Então, ele traz a diferença, os dois extremos. O indivíduo que é misericordioso, porque ele acaba sendo brando e pacífico, e o outro extremo, que é aquele que é melindroso, que qualquer coisa ele acaba se ferindo. Por quê? Porque ele acaba guardando dentro do próprio coração ressentimento, mágoa, que ele chamou de ódio e rancor. E caracteriza que essa criatura que guarda ódio e rancor, ou seja, a cada ofensa que o afeta, que o atinge, ele se afeta de tal modo que ele exige uma reparação, quer que o outro, né, se retrate, e é uma pessoa ansiosa e angustiada e não é branda e pacífica. Enquanto que o indivíduo que é misericordioso, ele acaba sendo brando e pacífico porque ele tem uma atitude de serenidade interior, mas para que isso aconteça, ele mostra para a gente que o indivíduo precisa não dar importância, né, e esquecer mesmo, perdoando qualquer que seja a ofensa. Então ele nos mostra que o esquecimento e o perdão das ofensas, ele é um, um requisito básico para que o indivíduo mantenha dentro de si a paz interior, a brandura. Então, isso seria uma atitude como consequência desse estado. E só a misericórdia poderia, promover no indivíduo esse estado interior. Então, brandura, pacífico, paz, né, interior, seria uma consequência daquele que é misericordioso. Então, quem é beneficiado nessa circunstância? Somos nós mesmos quando a gente se dispõe a esquecer e não guardar ressentimento. O ressentimento, já nos dizem os benfeitores queridos em várias mensagens, que ele é como se fosse um lixo mental que nós imprudentemente guardamos e ele só se forma porque nós trazemos ainda cultivados ao longo da nossa evolução precária o sentimento de orgulho, porque não admitimos que a nossa imagem seja ferida. Então, quando alguém nos apresenta, né, uma expressão que afeta a nossa imagem, a gente se suscetibiliza e acaba guardando esse ressentimento que vai crescendo no nosso coração, na medida que a gente vai acumulando ele ao longo da nossa jornada, e, consequentemente, nós somos os maiores prejudicados, que se nós decidirmos ser misericordiosos, nós vamos ter misericórdia, como disse Jesus, porque nós vamos construir dentro de nós uma brandura, uma paz interior que vai nos isentar das ofensas. Mais ainda, o, ou seja, Kardec faz a correlação, né, dessas duas outras bem-aventuranças, brando e pacífico, que estão em outras duas. No caso da misericórdia, a gente viu que se formos misericordiosos, nós conquistaremos misericórdia. Mas a brandura, Jesus afirmou: bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Então, a gente espera que o mundo de regeneração seja um mundo onde a paz vai se instalar, porque aqui irão habitar os espíritos brandos.
E ele também afirma: bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então você vê que essas três bem-aventuranças, elas acabam se interrelacionando e a gente vê que para cada atitude da misericórdia, do ser brando e ser pacífico, nos está reservado uma recompensa. Seremos tratados com misericórdia, iremos habitar a terra na regeneração e seremos chamados filhos de Deus, porque seremos reconhecidos como criaturas que estão buscando sempre uma ligação com o Criador. Então, a brandura, esquecimento, brando e pacífico é uma característica de duas outras bem-aventuranças e elas trazem, então, uma recompensa. E aí Kardec segue dizendo assim: ai daquele que diz nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limite, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, ele reforça, né, o que Jesus havia afirmado naquelas expressões seguintes, como a dizer que direito a gente tem de reclamar, né, misericórdia do nosso irmão com as nossas ofensas, né, os equívocos que a gente cometeu em relação a ele, se nós não formos misericordiosos para com eles. Então, aqui fica bastante claro, e essa misericórdia não pode ser só ocasional, ela tem que ser um estado de alma que a gente precisa conquistar. De fato, nós não somos assim. Nós ainda nos suscetibilizamos, o nosso orgulho faz com que a gente seja ainda rancoroso muitas vezes, mas a gente precisa modificar interiormente até para que a gente conquiste o direito de morar num mundo regenerado, porque se nós não continuarmos orgulhosos e egoístas, certamente teremos dificuldade de conviver com aqueles que já alcançaram essas condições. E Kardec, na sua análise, ainda nos traz uma ponderação interessante, que ele diz, ó, há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando esse último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Então, Kardec, na sua análise bastante lúcida, nos mostra que tudo bem, a gente quer ser cristão, a gente quer se tornar pessoas melhores, a gente lê o Evangelho, Jesus nos ensina que a gente deve perdoar, e a gente então vai tentar fazer um esforço de não guardar mágoa e ressentimento. Mas ele mostra aqui que muitas vezes a gente pode ser um falso misericordioso, porque a gente, de certo modo, não revida o que o outro fez conosco de uma forma direta, mas quando o indivíduo está diante de nós, a gente de alguma forma, se ele até por acaso vier pedir desculpas, a gente demonstra com clareza que a gente está ofendido e faz com que ele sinta, né, o peso da ofensa que ele nos causou. Então, certamente isso aí é como se a gente estivesse dizendo a ele, tá bom, eu perdoo você, mas intimamente a gente não conseguiu perdoar ainda. Então a gente impõe a ele o peso, né,
porque a gente, ao invés, quer dizer, o que que ele está trazendo, Kardec, para a gente aqui? Que quando a gente resolver ser misericordioso, que a gente seja legitimamente misericordioso. Ou seja, não é aparentar misericórdia. É preciso que o nosso coração tenha eliminado todo e qualquer ressentimento. Porque aí, quando a gente estiver na frente do adversário, a gente vai agir com naturalidade e não vai expressar uma misericórdia formal, impondo a ele uma condição humilhante. Aí ele diz: se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, fica assim bastante claro para nós, com essa colocação de Kardec, que quando a gente estiver diante do adversário, da pessoa que nos ofendeu, ou que pelo menos a gente se ofendeu com ela, porque muitas vezes a pessoa não quis nos ofender, mas nós nos ofendemos. Então, o que ele propõe é que a gente, de fato, expresse para o outro uma reconciliação sincera. Então, ele ressalta para nós que aquele que se mostra mais conciliador, ou seja, que tem a sincera disposição de reatar as relações, ele, de fato, vai granjear a simpatia das pessoas imparciais. E é isso que a vida responde, é o que Deus estaria respondendo para nós em sermos tratados com misericórdia. Porque, na medida que a gente é conciliador, a gente angaria a simpatia das pessoas que são imparciais, que não ficam do lado de um nem de outro, mas das pessoas que querem que o bem geral se estabeleça e a gente possa, então, estar bem. Então, de fato, se a gente for estender a mão ao ofensor, que a gente o faça sem ostentação, mas guardando no nosso coração sincera misericórdia. E aí, vale a pena a gente lembrar também aqui da parábola do devedor implacável, né? Então, Lucas registrou no capítulo 18, versículo 23 a 35, a parábola que diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um homem, rei, que quis ajustar contas com os seus servos. Ao começar a ajustar as contas, foi trazido a ele um devedor de 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o Senhor ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, as crianças e tudo quanto tinha para que fosse pago. Então, prosternando-se, o servo reverenciava, dizendo: sê longânime para comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, liberou e perdoou-lhe a dívida. Então, aqui Jesus, nessa parábola, mostra um senhor que, tendo um devedor, ele foi complacente. Mas aí o que continua a parábola? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o estrangulava, dizendo: paga se algo me deves. Assim, prosternando-se o seu conservo, rogava-lhe, dizendo: sê longânime para comigo e te pagarei. Ou seja, o conservo teve a mesma atitude que ele teve para com o Senhor. Ele, porém, não queria, mas saiu e lançou-o na prisão até que pagasse o que estava devendo. Vendo, pois, os seus conservos, né, os que eram colegas de trabalho, vendo que ele agiu assim com o outro, entristeceram-se muito e vieram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, convocando-lhe, disse: servo mau,
Perdoei-te toda aquela dívida, quando me rogaste. Não devias tu igualmente ter misericórdia do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Irando-se o seu senhor o entregou aos carcereiros, até que pagasse tudo o que estava devendo. Assim vos fará meu Pai que está nos céus, se não perdoar de coração cada um ao seu irmão. Então, nessa parábola, ele encerra numa história exatamente o conceito que ele quis trazer para nós quando falou da bem-aventurança. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui nessa parábola, a gente vê claramente que muitas vezes nós erramos para com o nosso irmão e muitas vezes a gente acaba sendo perdoado por ele, mas nem sempre a gente perdoa um outro. Então, na vida de relação, nós estamos muitas vezes ofendendo alguém, mesmo sem a intenção de ofender, e nós precisamos nos retratar. E essa retratação requer, na verdade, que a gente esteja em paz com a própria consciência. Porque para que a gente esteja em paz com a consciência, é preciso que haja do nosso coração um desejo sincero de retratar-nos e também que a gente não guarde ressentimento quando aqueles que nos ofendam, né? Que o nosso orgulho, muitas vezes, a gente acaba se ofendendo. E Emmanuel, para a gente concluir essas ideias, ele no livro Pão Nosso, ele faz uma observação com relação a como é que a gente pode lidar com uma pessoa, por exemplo, que a gente tenta se reconciliar, porque muitas vezes acontece isso, né? A gente quer, a gente quer se reconciliar com alguém e muitas vezes esse alguém não está disposto a aceitar. Ele está magoado, está ferido, e por mais que a gente tente, né, se aproximar da pessoa, a gente afasta o ressentimento e a mágoa do nosso coração, tenta se reconciliar e não consegue. Então, o Emmanuel, nessa página do Pão Nosso, ele diz assim, pega um versículo de Mateus capítulo 5, versículo 25, que Jesus diz: Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerre na prisão. Então, veja bem que o conceito de perdão para Jesus foi algo muito relevante, que ele, em diversas passagens, né, da convivência com os discípulos, ele expressou várias coisas diferentes. Então, aqui ele está colocando que entregue ao juiz, o juiz ao oficial de prisão, né? Então, ele está propondo a reconciliação com o adversário. E o Emmanuel traz aqui uma análise muito interessante, que ele diz assim: muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação dessa passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer reconciliação. Então acontece com a gente muitas vezes. A gente tenta até se redimir da forma como a gente se expressou, às vezes a gente foi muito irritadiço, sem paciência e falou de uma forma grosseira. E aí o Emmanuel diz: a advertência do mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te, o que equivale a dizer: faze de tua parte. Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado, movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante, insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente dementado em vias de cura. Faze o bem que puderes enquanto palmilhas os mesmos caminhos,
Porque se for o inimigo tão implacável que te busca entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Então, o Emmanuel traz para nós aqui uma reflexão a respeito dessa situação do perdão e da reconciliação, no sentido de que cabe a nós fazer a nossa parte. Por quê? Porque nós precisamos nos reconciliar, antes de tudo, com a nossa própria consciência. E é essa nossa relação com Deus. Quando Jesus diz, né, que Deus vai cobrar de nós se nós não formos misericordiosos, ele está trazendo para nós a ideia de que é a nossa própria consciência que vai nos apontar que nós não estamos tendo boa vontade e disposição sincera de reconciliação. Então, o Emmanuel nos propõe isso, que a gente faça a nossa parte. Fazendo a nossa parte, a gente não vai poder fazer a parte do outro. A gente não necessariamente vai conseguir conquistar a misericórdia dele, mas que a gente faça o que esteja ao nosso alcance, faça o possível para que essa conciliação aconteça, porque essa expressão de Jesus, registrada por Mateus no capítulo 5, versículo 25, ele propõe isso, que a gente faça a reconciliação o mais rápido possível. Por quê? Antes que a gente desencarne, né? Quando ele fala que enquanto estás no caminho com ele. Porque se a gente desencarna, as circunstâncias da vida material, que seriam justamente a oportunidade de nós tentarmos reconciliar, ela pode se perder, e aí a gente vai ter que lidar com uma questão para a próxima encarnação. Então, que Jesus nos abençoe, que a gente possa realmente construir dentro do nosso coração uma disposição sincera de reconciliação, porque as animosidades aparecem na nossa vida de relação e particularmente porque nós ainda não eliminamos do nosso coração o orgulho. Se nós pudermos, né, nos conhecer sinceramente, analisar as circunstâncias do dia a dia, na nossa vida de relação, nós vamos identificar que nós nos ressentimos desnecessariamente e podemos ter uma predisposição, se quisermos, né, ser misericordiosos, ter uma predisposição de não guardar ressentimentos, aceitar as animosidades do outro, entender que o outro está num estágio diferente, se a gente já se dispõe a ser misericordioso, não exigir que o outro seja misericordioso, mas façamos a nossa parte e sejamos nós os misericordiosos na nossa vida de relação. Muita paz a todos nós. Muito obrigada, Guilherme, pela sua disponibilidade de sempre, né? Sempre nos trazendo reflexões tão valorosas para a nossa vida. Nós agradecemos também a todos que estão conosco até o momento e reforçamos o nosso convite para que estejamos juntos na próxima segunda-feira, onde estudaremos um tema do Livro dos Espíritos. Aproveitamos também para pedir, se você gostou desse tema, desse estudo, não esqueça de compartilhar com seus amigos, com seus familiares e também não esqueçam de dar o like, para que assim o YouTube possa disponibilizar por mais tempo o conteúdo de nossas reuniões. Sendo assim, vamos para a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, vamos dar graças a Deus, agradecendo por essa reunião, por essa oportunidade de estudos, de esclarecimento, que possamos ser misericordiosos,
assim como Deus é misericordioso com todos nós. Possamos nos reconciliar com aqueles que ainda temos alguma dificuldade, através do amor, através do trabalho do bem, da caridade, através da oração. Que possamos sempre lembrar do exemplo do nosso irmão maior, Jesus, e que dessa forma possamos trazer para a nossa vida a misericórdia, a paz, a harmonia, a fraternidade. Que vibremos sempre bons pensamentos para o nosso planeta que tanto necessita nesse momento de paz e harmonia. Possamos assim dar por encerrado o nosso encontro de hoje, dando graças a Deus. Obrigada a todos e até a próxima semana.